parar por aqui. O que a gente consegue ver nessa passagem aqui de Daniel? Daniel começou a orar e a interceder e a pedir perdão pelos pecados. Por quais pecados? Não eram os dele. O livro de Daniel é um dos livros mais interessantes que a gente vê na Bíblia, porque desde Gênesis até Apocalipse, o que a gente vê em toda a história da Bíblia é pecado. Por incrível que pareça, por mais triste que seja, o que a gente vê na Bíblia sempre é pecado. O povo peca, Deus vai lá, se aproxima, a pessoa se arrepende, peca de novo, sofre as consequências, sofre o juízo, se arrepende, e essa é a história que a gente vai vendo ao longo da humanidade. O homem peca, Deus vai ao encontro do homem, traz conserto, traz o juízo, o homem se arrepende, e é assim esse ciclo. Só que o livro de Daniel não fala de nenhum pecado que o profeta Daniel cometeu. É um personagem muito singular, porque se você procurar do capítulo 1 até o capítulo 12 de Daniel, você não vai ver falando nada que ele errou, nada que ele falhou. E todos os homens de Deus, você mostra falhas ao longo do trajetório do ministério dele. Daniel não, Daniel é uma exceção. E a gente vê aqui Daniel implorando o perdão de Deus pelo povo e não por si mesmo. Hoje, quando a gente vai falar de intercessão, a gente vai entender alguns princípios, e um deles é da identificação. O intercessor é alguém que se conecta com uma outra pessoa. O intercessor é alguém que não está orando por si mesmo, mas está orando por outra pessoa. E deixa bem claro aqui no capítulo 9, que a consequência do pecado é por conta da própria atitude do ser humano. Então, o que a gente vê? Daniel intercedeu pelo povo e ele se identificou com o pecado do povo. Daniel não estava se arrependendo dos seus próprios pecados. Ele estava intercedendo por um povo pecador que o tempo todo estava se afastando da vontade de Deus. E ele jejuou e derramou lágrimas pelo seu povo. O verdadeiro intercessor, na verdade, é uma pessoa que consegue entender que Deus quer fazer alguma coisa muito maior pelo povo, só que o povo é que atrapalha o Deus de agir. E nessa passagem aqui que nós lemos, a gente vê como que o pecado é a barreira que separa o homem de Deus. De todas as coisas que a gente vê na Bíblia, a gente entende que só existe uma coisa que separa o homem de Deus, que é o pecado. Não existem duas coisas. O diabo não pode separar de Deus, sabe disso? A tribulação não pode separar de Deus. A doença não pode separar de Deus. A única coisa que traz separação entre Deus e os homens é o pecado. Isaías 59 fala o seguinte: porque o ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir, nem a sua mão está encolhida para que não possa salvar. Mas os vossos pecados trazem separação entre você e o seu Deus, e as suas iniquidades façam com que ele tape os ouvidos para que não os ouça. Então, o problema do ser humano é um só, o pecado. E quando o problema do pecado é resolvido, nada pode nos impedir. Nós somos completamente livres para fazer tudo que Deus quer para a gente quando a barreira do pecado é removida. E a barreira do pecado só é removida por meio do arrependimento, da confissão do pecado e a gente se banhar com o sangue de Jesus. Tem uma diferença grande, que até o nosso pastor Márcio fala, que é o seguinte: o santo não é aquele que nunca se suja, é aquele que sempre se lava. Lá em 1 João, a gente vê que não tem como a gente dizer que a gente está andando com Deus e não tem pecado. Se a gente está fazendo isso, a gente está mentindo. Porque o homem peca por acidente. Só que quando nós temos uma comunhão com Deus, a gente não quer perder essa comunhão com Deus, então a gente se arrepende rápido. Então, um grande segredo é se arrepender rápido. E falando mais especificamente aqui sobre a intercessão, o que é intercessão? A intercessão, ela é um tipo de oração. Imagina que esse conjunto aqui são tipos de oração. A intercessão é um tipo de oração. Oração é você se comunicar com Deus, é você conversar com Deus. A intercessão é um dos grupos das orações. Tem ações de graça, tem súplicas, tem consagração, tem vários tipos de oração. A gente vai poder falar disso mais para frente. Mas hoje a gente vai falar especificamente de intercessão, por conta aqui do propósito da aula
e por conta do livro de Daniel, que é muito forte isso. E oração a gente já viu no capítulo 3, no capítulo 9, no capítulo 6 também. Então, o que é intercessão? É um tipo de oração altruísta. A pessoa que está orando, ela não está orando por si própria, está orando por outra pessoa. Nós temos que orar por nós mesmos, sim, mas a intercessão, você não está olhando para você, não está olhando para o seu problema, para a sua dificuldade. Você está olhando por uma outra pessoa. E ela tem que gerar essa identificação com o próximo. A gente vê Daniel pedindo perdão por um pecado que ele não cometeu. Na intercessão, à medida que a gente vai intercedendo, a gente começa a ter, às vezes, algumas experiências que são até curiosas. Às vezes você começa a orar por uma pessoa e você começa a sentir uma angústia no seu coração. E você olha assim, por que eu estou sentindo angústia? Eu estou tão bem, o dia está tão feliz hoje. Você começa a sentir um peso. Por quê? Gera essa identificação espiritual. Você começa a sentir o que a outra pessoa está sentindo. Você começa, às vezes, a ter uma percepção da dor que aquela pessoa está sentindo. Ou, às vezes, até mesmo em alguma situação que você vai orar por uma pessoa ser curada, quando você começa a orar por aquela pessoa, você sente uma dor parecida com o que aquela pessoa está sentindo. Existe essa conexão na intercessão. Se você não conseguir se identificar com a pessoa que você está orando, a sua intercessão não vai ter o poder que deveria ter. Você tem que realmente se colocar no lugar da pessoa. Quando Jesus falou o seguinte, que amar ao próximo, você fazer ao próximo o que gostaria que fizesse contigo, é você realmente se colocar no lugar da pessoa. E no hebraico, essa palavra intercessão significa colocar-se entre, ser o intermediário. É uma situação que, por exemplo, Deus vai derramar um juízo, o intercessor vai lá, não, Senhor, tenha misericórdia, espera que essa pessoa vai se arrepender. Essa pessoa, dá mais uma oportunidade para ela. Tem uma passagem bem interessante que fala disso, que está em Lucas, no capítulo 13, se vocês puderem abrir. Versículo 6. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, está bem, se não, manda cortá-la. Aqui a gente vê um princípio da intercessão. Dá para vir um juízo, de repente fala assim, não, espera mais um pouquinho. Dá mais uma oportunidade, deixa eu cuidar pessoalmente desse caso. A intercessão, você está se colocando como uma barreira. Você está se colocando na brecha, como o pessoal gosta de falar. A gente vai ver que esse na brecha tem uma razão bíblica. E quem que fazia essa figura de intercessor na antiga aliança? Alguém arrisca? Quem que fazia essa figura institucional de intercessor no Antigo Testamento? Um de cada vez, gente. Quem? Sacerdote? Cadê o sacerdote? Sacerdote, isso mesmo. Tem que dar o brinde agora. Vou vir preparado na próxima. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram encarregados de fazer a mediação entre Deus e o povo. Eles recebiam sacrifícios, ofertas e dízimos, e em troca eles aspergiam o sangue para declarar purificação e abençoavam o povo. O sacerdote é aquela pessoa que está no meio do caminho. O acesso não era liberado para Deus. Tinha um monte de pessoas no meio do caminho para fazer essa intermediação, essa intercessão. E no Novo Testamento a gente percebe o seguinte, que Jesus se tornou o sumo sacerdote definitivo. Quando a palavra fala que assim, não existe nenhum intermediário entre Deus e os homens a não ser Jesus, é porque Jesus está levando as nossas orações para Deus. Toda vez que a gente faz uma oferta, toda vez que a gente faz uma oração, é o próprio Jesus quem está levando a presença de Deus. Jesus é essa pessoa no meio do caminho. Hebreus 7, 24 e 25 fala, mas visto que para sempre Jesus tem um sacerdócio permanente,
Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive para interceder por eles. O ministério de Jesus hoje é interceder pela sua vida, é interceder por nós. O ministério da intercessão é o ministério que o próprio Jesus exerce. Na igreja, muitas vezes, quando a gente fala de intercessão, a gente pensa em uma meia dúzia de irmãs, dependendo do contexto, até com um coque na cabeça, que vão estar orando por todo mundo. E se elas pararem de orar, pronto, aí a casa cai. Acontece muito isso no imaginário, intercessão. Fala assim, as irmãs da oração, as irmãs da canela de fogo, as irmãs do joelho duro. Glória a Deus pelas irmãs. Só que o ministério da intercessão não é dessas irmãs. Elas estão exercendo algo dedicado, mas a intercessão é de todo sacerdote. E quem que é sacerdote? Levanta a mão aqui. Sacerdócio universal. Esse é um dos princípios da Reforma Protestante. Não existe clero e leigos. Não existe mais isso. Todos somos sacerdotes. Todos nós temos uma missão e temos que desempenhar um papel aqui no mundo. E o seu papel de intercessor é porque você está perto de um contexto que ninguém mais vai estar. Ninguém vai poder orar pela sua família como você. Ninguém vai poder orar pelos seus colegas de trabalho como você. Você é a pessoa mais próxima de pessoas com necessidade. Às vezes alguém que está aqui na frente pregando jamais vai saber o nome, ou a causa, ou o problema das pessoas que estão no seu convívio, mas você sabe. E não é por acaso que você está nessa posição, não é por acaso que você está nessa situação. Você é um intercessor onde você está. E às vezes você não sabe falar, mas eu não sei falar, eu não sei pregar direito, eu não sei falar de Jesus. Começa orando, isso aí você pode fazer, e ninguém pode te impedir de orar. A pessoa pode às vezes até te impedir de pregar, mas nunca vai poder te impedir de orar. Você, quando ora, você move toda a situação ao redor. Alguns anos atrás, eu tinha começado a trabalhar no setor, e era um setor novo, ali até então eu não sabia de ninguém que era cristão ali no meio. Depois começou a chegar as pessoas. E eu entrava mais ou menos umas 9 horas no trabalho, mas eu sempre tentava chegar pelo menos uma meia hora antes. Para ser o primeiro a chegar, porque eu chegava e começava a orar por todos os lugares que eu estava. Começava a orar na sala da chefe, começava a orar na sala do secretário, todos os ambientes, orava pelas pessoas, impunha a mão nas cadeiras, para Deus preparar o ambiente. Porque você nunca sabe o que vai acontecer num ambiente secular. Então, você tem que estar preparado em oração antes. E eu ia, intercedia e colocava isso diante de Deus. E o ambiente, de vez em quando, ficava tenso. Ficava bem tenso, né? E depois chegou uma secretária no setor, que ela também era irmã. E ela chegava mais cedo também. Às vezes a gente estava falando da palavra e falava assim, vamos ali para a sala da chefe para a gente orar? Porque eu acho que hoje o dia não está muito fácil. Às vezes saía para o almoço, a gente ficava um pouquinho mais e ia lá orar para interceder especificamente pelas situações que estavam acontecendo ali no local de trabalho. E teve uma vez que ia ter uma mudança bem grande no setor, estava todo mundo muito aflito. E um dia antes no culto, eu me coloquei diante de Deus, me ajoelhei e falei assim, Senhor, não tem muito o que fazer, eu nem sei o que dizer. Eu preciso que o Senhor abra uma porta, porque o ambiente está tenso e eu sei que o Senhor vai trazer paz, mas eu não sei como comunicar essa paz. E eu orei, falei, Senhor, abre uma oportunidade para eu estar falando com essas pessoas, porque quem sou eu para falar ali? E no outro dia, teve uma confraternização, um café da manhã, aí juntou todo mundo, aí a chefe não é cristã, e ela falou, gente, está uma situação bem difícil, vocês estão acompanhando e tudo, mas eu estava querendo pedir para o Tiago fazer uma oração pela gente aqui. Do nada. Aí eu queria saber, você pode fazer, Tiago? Não, claro. Vamos dar as mãos aqui, todo mundo. E fui lá intercedi, e a partir dali começou a ser aberta uma porta para a pregação. Teve uma outra vez que chegou uma colega que ela estava com um transtorno bem sério, já estava saindo para ir para o hospital. Aí eu falei para ela, posso orar por você? Ela, pode. Eu orei por ela, assim, ela já estava chamando o marido para pegar, porque ela não ia conseguir dirigir o carro. De repente ela ligou o computador, começou a digitar e tudo, aí o pessoal olhou assim, ué, você está bem? Sim, estou, por quê? Eu tinha esquecido o problema que ela tinha.
na hora, Deus foi lá e libertou ela. Então, portas começam a ser abertas por meio da intercessão. E às vezes a gente tenta abrir essa porta na nossa força e ela não abre. A gente fala, mas ninguém quer saber de nada. Talvez a gente não tenha preparado o terreno adequadamente. E preparar o terreno tem a ver sim com a sua postura, mas antes com a sua oração. Quando você ora, o terreno vai sendo preparado espiritualmente e quando você chega vai ser muito mais fácil. Não tente fazer as coisas na força do seu braço. Não tente fazer as coisas com base na sua percepção, na sua inteligência. Espere Deus agir. Porque depois que Deus abre a porta, ninguém fecha. Então fique orando e fique atento, porque a porta vai ser aberta. Mas antes interceda. Não insista. Se você já está tentando muitas vezes algo e não está funcionando, gaste mais tempo na oração e menos na falação, vamos colocar assim. Mais intercessão e menos em esforço do braço. Você vai ver que o seu esforço vai ser multiplicado quando for a hora certa de agir. E aí, 2 versículos famosos, Ezequiel 22:30, fala o seguinte: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha. Aí, ó, se colocar na brecha. Se colocasse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Por mais que o ministério de intercessão seja para todos, nem todos o assumem. É uma bênção que está disponível para todos, mas são poucos os que se colocam nessa posição de intercessor. Isaías 65 fala: olhei e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Aqui é o próprio Deus falando, porque ele estava procurando alguém para interceder pelo povo. O intercessor é uma pessoa que está cooperando com Deus. O apóstolo Paulo fala o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus. Imagina isso. Deus é soberano, podia fazer tudo sozinho, amém? Mas não. Ele não faz tudo sozinho. Ele age por meio da cooperação com o ser humano. Então, às vezes, quem está atrapalhando a bênção de chegar é o próprio homem, não é Deus. Deus quer abençoar. Só que não tem, às vezes, um intercessor para que a bênção seja liberada. Não tem uma pessoa que se coloque na brecha para que sejam destravados os céus e que a bênção venha. No livro de Daniel, a gente vê que a oração ela tem que ser perseverante. A intercessão ela não pode ser uma oração desleixada. Você tem que ter foco, você tem que saber o que você quer, você tem que insistir até que aconteça. A gente não pode esperar grandes coisas de Deus fazendo as mesmas coisas. Se a gente quer grandes coisas de Deus, nós temos que fazer grandes coisas para Deus. E a intercessão é o primeiro passo. A oração, a intercessão, a consagração é o primeiro passo que a gente pode dar. Voltando a falar do livro de Daniel, a gente vai entender qual que era o contexto que estava acontecendo ali em Daniel capítulo 9. Porque Daniel foi um profeta que durou muito tempo. Eu imagino Daniel, sabe aquele coelhinho lá da Duracell? O cara não gastava o tempo todo, o cara estava lá, entrava rei, saía rei, mudava reino, mudava de império e ele estava lá. O tempo todo Daniel estava ali na posição. E quem era esse Daniel do capítulo 9? Daniel do capítulo 9 não era mais o menino que foi exilado de Jerusalém e foi levado para a corte de Nabucodonosor. Nabucodonosor já tinha morrido, seu filho já tinha morrido, e aqui já estava num terceiro reino, o reino dos Medos e dos Persas, né? E Daniel já era idoso, ele já estava há 60 anos na Babilônia. Então, se ele estava há 60 anos, a gente não sabe ao certo a idade dele, mas pode dizer por certo que ele já tinha passado dos 80 anos. Daniel, quando estava fazendo toda essa intercessão, ele já tinha mais de 80 anos de idade. Aquele jejum de Daniel de 21 dias foi nesse contexto. Ele já era um homem de idade, já era idoso. Não era mais um menino. Pulou a refeição e tudo. Não, era alguém que já estava há muito tempo servindo a Deus. E outra, ele era um alto funcionário do Império Persa, dos Medos e dos Persas. Daniel, ele foi relevante em todos os governos, todos os impérios que passaram e dominaram a região de Jerusalém e a Babilônia. A gente vai ver no próximo domingo os governos que sucederam, as visões de Daniel, a estátua que tinha a cabeça de ouro, o busto de prata, o abdômen de bronze, as pernas de ferro, o pé de ferro e de barro.
a gente vai ver o que significa isso, a gente vai ver o que significa o leopardo cheio de cabeça, o que significa o urso com as costelas na boca, qual que era aquele animal poderoso que causou muita estranheza a Daniel, que tinha um chifre, tinha 10 chifres, de repente cai 3 chifres, nasce um chifre no meio dos 3 chifres. A gente vai falar tudo isso aí na semana que vem. Tudo isso fala dos governos que sucederam ali a Babilônia. E ele já estava no governo dos Medos e dos Persas. Ele morava no palácio. Daniel tinha vida boa. Daniel não estava sofrendo perseguição. Daniel era alto funcionário. Daniel não tinha problemas naturais, se você for parar para ver. O que moveu esse homem? Não foi o desespero dele. Não foi a necessidade dele. Ele não tinha. Muito pelo contrário. Imagina, já devia estar desfrutando da aposentadoria. Daniel era movido de íntima compaixão e amor pelo seu povo. Mais do que o conforto próprio, Daniel estava querendo ver as promessas de Deus se cumprindo. Isso fala de coração. Às vezes a oração acontece na nossa vida quando está tudo mal. No caso de Daniel não, estava tudo bem. Estava mal para os outros, mas para ele não tinha nada, nenhum problema acontecendo. Mas ele estava lá intercedendo, clamando pelo povo. Falou, Senhor, nós temos pecado, mas nos perdoa. Senhor, nós não estamos orando a Ti por causa dos nossos méritos, mas por causa da Tua justiça, por causa do Teu amor. O intercessor sabe que não é com base na própria justiça, mas na misericórdia de Deus que nós alcançamos. E esse era o Daniel que estava lá orando. Esse era o Daniel que estava intercedendo pelo povo. Isso não fala muito com a gente? Porque o livro de Daniel mostra uma pessoa que não tinha necessidades e ele estava jejuando, se humilhando, lamentando com pano de cinzas, deixou de comer os banquetes que ele tinha à disposição para estar orando por um povo que não estava nem aí para Deus. Pensa. Daniel podia falar assim, olha, eu fiz a minha parte, eles não fizeram, é problema deles. Que caia mais fogo ainda sobre eles para ver se eles se arrependam, mas Daniel não. É meu povo, Senhor, tem misericórdia. Senhor, nós temos pecado, mas nos perdoa. O Senhor é misericordioso. O livro de Daniel fala tão forte sobre isso, porque um coração de um intercessor é um coração cheio de amor. Imagina o exemplo do maior intercessor de todos, Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não se apegou a ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e tomou a forma humana. E se esvaziou mais ainda, e de homem, ele se fez escravo. E ele morreu pelos injustos, mesmo sendo justo, e ainda não morreu qualquer morte. Morreu uma morte de bandido, de cruz. O exemplo do Evangelho não é a exaltação, mas é a humilhação. O caminho para a gente se chegar a Deus não é se inflar, é se esvaziar. A gente só pode se achegar a Deus se a gente for humilde de coração. A Bíblia fala que Deus não despreza aquele que tem um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza uma pessoa que se humilha na presença dEle. E às vezes uma pessoa está, Senhor, por que o Senhor não escuta? Talvez a gente tenha que olhar um pouco mais para a gente. Será que meu coração está humilde, está quebrantado? Porque quando eu me quebranto, o próprio Deus vem me socorrer. Tem uma profecia que fala o seguinte, que o Senhor não quebra a cana rachada e não apaga o pavio que fumega. Pavio que fumega que nem aquela vela de festa de aniversário, que sopra e de repente fica aquele negocinho, você coloca a mão. Jesus, ele está colocando a mão para que o fogo volte a acender. Aquele pavio que está quase apagando, ele vai lá, ele cria um ambiente para que volte a queimar. Ele não vai quebrar uma cana que está quase rachando. Ele vai endireitar, ele vai aprumar. Quando a gente se quebranta, Deus não precisa nos quebrantar. Deus só quebra aquele que tem um coração orgulhoso. E às vezes nós somos essas pessoas. E graças a Deus quando Deus nos quebra também. Por quê? Porque Ele está mostrando misericórdia. Que não quer que a gente seja julgado. Mas se a gente se quebrantar, a gente não vai precisar sofrer as consequências dos nossos próprios pecados. E é o que Daniel estava orando aqui no capítulo 9. Senhor, livra esse povo desse opróbrio que eles mesmos se meteram. Não é por acaso que eles estão sofrendo porque merecem. Mas o Senhor é misericordioso, livra eles disso. E era esse o coração de Daniel. E o que a gente vê? Que Daniel tipificou o próprio Senhor Jesus ao interceder pelo povo.
E Jesus até hoje continua intercedendo por nós. A gente vê também que o Espírito Santo intercede por nós. E tem tanta gente orando por nós, você está orando por quem? Você tem que orar por alguém também, você tem que pegar o exemplo. Paulo intercedia constantemente pela igreja e nos ensina o poder da intercessão. E a intercessão é um ministério de todos os cristãos. O intercessor é uma pessoa movida por amor e misericórdia. Mais um outro exemplo de intercessor aqui, gente. Abraão. Abraão foi uma pessoa que o próprio Deus chamou de profeta. Sabe que Abraão era profeta? Gênesis capítulo 20, versículo 7, o próprio Deus chama Abraão de profeta. E fala o seguinte: olha, rei, pede para esse homem que é profeta orar por você, que você vai ser curado. E aqui fala, Gênesis capítulo 18, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito. Se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirá e não poupará o lugar por amor dos 50 justos que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirás com justiça o juiz de toda a terra? Gente, Abraão era corajoso, diz aí. Deus falou, vou destruir aquele povo. Não falou que destruir ele. Vou destruir aquele povo. Não, beleza. O Senhor quem sabe, o Senhor é soberano, o Senhor deve saber o que está fazendo. Abraão, não, Senhor. O Senhor vai destruir todo mundo? E se tiver 50 justos ali? O Senhor vai colocar todo mundo como se fosse todo mundo injusto? Não, o Senhor não pode fazer isso. O Senhor é o juiz de toda a terra, o Senhor não pode fazer injustiça. E ele começou a interceder. Você já leu essa passagem? Gênesis? Levanta a mão aqui. Gente, a gente tem que levar o seguinte, Abraão era brima, né? Judeu gosta de negociar. Você, Senhor, se tiver 50 ali, tá bom, por causa dos 50. Aí Abraão deve ter olhado direito e disse, cara, que a cidade é complicada. Senhor, e se tiver 40? Começou negociando, né? Por amor aos 40 eu não vou destruir. Aí Abraão, Senhor, não se ire comigo, mas e se tiverem 30? Só mais 10, não vai fazer falta para o Senhor, né? Tá bom, por causa dos 30 eu não vou destruir. Senhor, mais uma vez, se só tiverem 20, exerce a sua misericórdia. Deus, tá bom, por causa dos 20 eu não vou destruir. Aí Abraão falou assim, Senhor, por uma última vez, mas se tiverem 10? Porque assim, Abraão sabia que estava Ló, estava a esposa, tinha as 2 filhas que eram virgens e estavam prometidas em casamento. Falou assim, olha, tem 6, já tem 60%. Tem que ter pelo menos mais 4 ali para livrar, né, gente? Por favor. Aí ele falou assim, não, Senhor, se só tiver 10, ok, por causa dos 10 eu não vou destruir. Os anjos foram lá na cidade e o povo da cidade quis violentar os anjos. E das 6 pessoas, uma olhou para trás e virou uma estátua de sal, que foi a mulher de Ló. Então 5 fugiram. 5 não, porque os 2 filhos ficaram, que eles não botaram fé. Então eram 4 que ia, que era Ló, a mulher e as 2 filhas. A mulher ficou no meio do caminho, que olhou para trás. E as 2 filhas tiveram incesto com o pai. Então, para você ver que o critério de misericórdia de Deus é bem grande. Você vê que o próprio justo que Deus considerou ali, talvez a gente não passasse na nossa régua. Vou dizer, calma aí, que isso daí tá demais, né? Mas para você ver a misericórdia e o poder da intercessão. Como que a intercessão move Deus e faz com que algo que parecia impossível aconteça. E aqui a gente vê o exemplo de Abraão intercedendo. É o primeiro grande intercessor que a gente vê na Bíblia. Outro caso que a gente vê é o próprio Senhor Jesus. João capítulo 17, a gente conhece a oração sacerdotal. Jesus dizendo, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em meu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Jesus estava orando por todos os cristãos que haveriam de crer nele.
Essa é uma oração que ele está fazendo só pela igreja. E não estava orando pelas pessoas do mundo. Ele falou assim, eu oro por aqueles que vão crer no meu nome. Jesus fez uma oração por nós antes da gente se converter. A intercessão prepara o ambiente muito antes. Como a gente falou aqui, o intercessor, ele se antecipa. O intercessor é aquela pessoa que está sempre um passo à frente dos outros. E a outra oração muito famosa que Jesus fez, está em Lucas 23. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram suas roupas e tiraram as sortes. A intercessão faz com que você não busque a justiça própria, mas busque a justiça de Deus. E a justiça de Deus é com misericórdia. A justiça de Deus é com amor. Estevão, quando estava sendo apedrejado até a morte, a gente vê isso lá em Atos capítulo 7, quando ele estava tomando uma pedrada, ele olhou, viu os céus abertos, viu o Senhor à direita de Deus Pai, falou isso, aí tacaram mais pedra ainda nele, taparam os ouvidos, começaram a matar Estevão, e Estevão falou, Senhor, não imputes a ele esse pecado. Forte, né, gente? Senhor, eles estão me matando, mas eles não sabem o que eles estão fazendo. Não atribua a eles esse pecado. E às vezes a pessoa está orando, Senhor, pesa a mão sobre esse ímpio. Senhor, traz juízo, o Senhor não está vendo. Olha os exemplos de oração que a gente tem na Bíblia e as orações que às vezes a gente vê as pessoas fazendo. A gente tem que estar sempre arraigado em amor, porque a justiça tem que ser exercida com amor. Tem um salmo que eu gosto muito que fala o seguinte, que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Amor e misericórdia vão adiante do nome dele. Antes de vir justiça e juízo, Deus manda misericórdia e amor. A intercessão faz com que o amor e a misericórdia se manifestem para que o juízo seja retardado. Lembrei de uma outra passagem agora, gente. Essa aqui não estava não, deixa eu ver se eu lembro a referência. Acho que está em 1 Pedro 3. 1 Pedro 3 e 2 Pedro 3. Segunda Pedro 3. 2 Pedro 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A intercessão faz com que o juízo seja retardado. Deus está querendo cumprir a promessa dele. Aqui qual que é essa promessa que está falando? A promessa da vinda do Senhor. Jesus vai voltar, amém? Quem é que deseja a volta do Senhor Jesus? Jesus vai voltar, a gente vai falar um pouco de escatologia no último dia, porque o livro de Daniel fala muito de escatologia. A gente vai falar do anticristo aqui também, do governo do anticristo. A gente só não vai aprofundar demais, até porque o tempo não permite, né? Mas na última aula a gente vai falar desse assunto aqui. Jesus vai voltar, mas Ele quer o máximo de pessoas para serem reunidos com Ele. E esse é o nosso papel. Interceder, pregar o Evangelho, para que seja povoado o céu e esvaziado o inferno. O Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E a intercessão é a chave para isso. Porque a intercessão abre o mundo espiritual para que as pessoas possam ter os olhos abertos e reconhecer o Senhor Jesus. E uma última passagem que fala aqui, abre lá em Atos capítulo 12. Essa eu acho das passagens mais engraçadas do Novo Testamento. Atos capítulo 12, versículo 4 até o 7. Qual que era o contexto aqui? Aqui a igreja estava sendo muito perseguida pelos judeus, porque eles estavam pregando o evangelho, a igreja estava crescendo, muitas pessoas estavam deixando o judaísmo e, como sempre, os mestres da lei, os saduceus e fariseus, estavam com inveja. E nisso daí mataram Tiago. O apóstolo Tiago morreu, irmão de João. E viu que isso agradava o sacerdote, falou assim, beleza, vamos prender mais um povo aqui. Aí prendeu Pedro. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma,
Então tinham 16 pessoas vigiando Pedro. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Aqui o que a gente vê? Herodes estava agindo para agradar os fariseus. A perseguição não era do Império Romano, era dos judeus. Inclusive Pedro foi preso para agradar os judeus. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Aqui a gente vê o exemplo da oração intercessória na igreja. Enquanto Pedro estava preso, a igreja não parava de orar. A intercessão tem que ser contínua. A intercessão tem que ser perseverante. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Vocês conseguem ver a fé de Pedro? Alguns dias antes que tinha acontecido, mataram Tiago. Pedro ia ser julgado, estava na cadeia, 16 homens vigiando. Pedro está fazendo o quê? Dormindo. Olha o nível de preocupação de Pedro, a ansiedade de Pedro. Senhor, vão me matar. Eu fico imaginando Pedro assim, Senhor, vão me matar. Será que eu vou ver os céus abertos que nem Estevão viu? Como é que vai ser? Será que vai ser que nem Tiago, vai ser rápido assim? Será que eu vou poder sofrer um pouquinho mais para glorificar o seu nome? Gente, é um povo diferente, vocês entendem, né? Era um povo que não estava preocupado com as coisas aqui desse mundo, eles estavam querendo ver a glória de Deus. Pedro estava vendo as pessoas sendo curadas com a sombra dele. Pedro, a tradição diz o seguinte, que Pedro, quando foi ser crucificado, disse, eu não posso ser crucificado. Assim Jesus foi crucificado, eu não sou digno. Me crucifica de cabeça para baixo. E Pedro estava lá dormindo na cadeia, gente. Olha só, isso aqui é fé. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou o lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Mais para frente a gente vai ver essa história que Pedro saiu, foi o primeiro portão automático da história da humanidade. A porta se abriu, ele passou pela cadeia, ninguém viu Pedro, e ele chegou na porta onde a igreja estava se reunindo. Aí começou a bater lá, aí chegou uma serva, foi abrir a porta e viu Pedro, fechou a porta, em vez de deixar ele entrar, fechou a porta, deixou ele do lado de fora. Ele falou assim, gente, Pedro fugiu, Pedro está aqui fora. Sabe o que a igreja achou? Não deve ser Pedro, não, deve ser o anjo dele. Gente, o pessoal estava achando mais fácil o anjo ir bater na porta no meio da noite do que Pedro ser liberto. Então, assim, eles tinham fé também, porque eles estavam vendo o anjo o tempo todo. E Pedro entrou e, de repente, contou tudo que Deus tinha feito, como que ele foi liberto. Aqui a gente vê como que a oração perseverante traz fruto. A oração incessante. Insista na oração. Insista na intercessão. Você vai ver as pessoas da sua casa sendo transformadas. Muito mais pela sua oração do que, às vezes, pela sua pregação. Em Pedro, 1 Pedro 3, fala que o homem que não obedece à palavra, ele vai ser ganho pelo bom procedimento da sua esposa, sem palavras. A mulher não precisa ficar falando de Jesus para o marido. Ela precisa mostrar Jesus para o marido. O exemplo dela tem que mostrar Cristo. Ela tem que fazer o que Cristo faria. Não devolvendo injúria por injúria. Não devolve na mesma moeda. Não faz o que ele está merecendo. Faça o que ele não está merecendo. Faça o bem que ele não está merecendo. Isso serve para tudo, não só para casamento, mas isso serve para todas as circunstâncias. O seu procedimento vai falar mais alto que as suas palavras. E aqui, quais são motivos de intercessão que a gente pode ter? Primeiro, pela manifestação da vontade de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como nos céus. Pela iluminação dos olhos do nosso coração, Efésios capítulo 1, pede que os olhos do nosso coração sejam abertos para que a gente possa compreender a suprema grandeza do poder de Deus. Por salvação e libertação. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória, a luz do Evangelho. Então, primeiro você amarra quem está cegando o entendimento. Depois você anuncia o Evangelho. Eu estava vendo uns vídeos da pastora Zenete esses dias. Quem aqui já viu live da pastora Zenete? Então, coisa de doido, né, gente? O negócio lá é forte. E ela falando no congresso de 20 anos do Diante do Trono.
E ela conheceu a Ana Paula Valadão. A Ana Paula estava passando por um momento muito difícil. E eles conheciam a pastora Zenete. Ela foi lá para São Paulo ficar na casa da pastora Zenete. E a partir de então, a pastora Zenete começou a ser intercessora da Ana Paula e depois de todo o ministério diante do trono. E ela vai contando as experiências em cada gravação, que é uma coisa que você não consegue imaginar, gente. Era a chuva que estava caindo e 15 minutos antes de começar, de repente para e abre os céus, para que tudo aconteça. Eles estavam fazendo um evento esperando 20 mil pessoas, aparece 70 mil. Testemunhos e mais testemunhos. E a pastora Zenete, ela ora muito nessa questão da identificação, da declaração da palavra da identificação. Você ora pela pessoa como se você estivesse no lugar dela. Então peça perdão pelo pecado que ela está cometendo, como se ela estivesse pedindo perdão. Depois você dá uma olhada nas lives da pastora Zenete, você vai ver quantos testemunhos tem. Teve uma que foi da gravação do Diante do Trono lá em Jerusalém, que aqui no Brasil, o ministério já estava grande, então eles iam fazer uma gravação, tinha 50 pessoas na equipe de som, 30 pessoas na equipe de filmagem, não sei quantas pessoas de TI, e lá em Israel, eles não conseguiam levar esse tanto de gente. Aí o líder da mídia falou o seguinte, estava lá eu e mais 8 pessoas, 9 ao todo, para a gente fazer tudo, montar câmera, correr com som, passar cabeamento, ver sinal e tal, e tinha 15 intercessores. Aí o cara falou assim, cara, se tivesse pelo menos mais 5 câmeras já ia me ajudar. Esse pessoal podia estar orando lá na Bahia que ia dar na mesma, na cabeça dele. E o líder da mídia falou o seguinte, quando eu vi as pessoas lá e como que Deus move, isso me mudou. Porque eu era muito racional, eu não conseguia entender esse princípio da intercessão. Porque a intercessão tem muito a ver também com o local. Quando você vai para o local da intercessão, você consegue entender qual que é o principado que está governando ali. Você começa a ter um discernimento espiritual diferente. A gente acha que a oração dá na mesa de qualquer forma que for ser feita. Não. Às vezes você tem que ir para o local para você ter o discernimento e às vezes ter até a conexão para saber como interceder da forma certa. Onde você plantar os seus pés te dará por herança. A gente vê essa promessa, né? Por que você tem que colocar os pés? Porque muitas vezes você só vai ter essa identificação, você só vai ter esse discernimento quando você estiver no local. Às vezes, você vai ter que sair, pegar seu carro e ir para algum local para fazer uma oração, uma intercessão específica. Que talvez no seu quarto não tenha a mesma efetividade, porque você não está tendo essa conexão espiritual. Outra, por quebrantamento e arrependimento, a gente já viu aqui, e pelas autoridades. A gente vai falar disso bastante na semana que vem, mas abre aí em Timóteo, capítulo 2. Primeiro Timóteo 2. Primeiro Timóteo 2. Versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. A gente já viu esse slide aqui. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Orar pelas autoridades é um papel de cidadão dos céus. A sua cidadania celestial te coloca na posição de interceder pelas autoridades constituídas. Pelos reis, por todas as pessoas que exercem autoridade. Esse é um papel nosso. Só lembrando, Paulo, quando escreveu isso aqui, ele estava debaixo da perseguição do Império Romano. Provavelmente o rei aqui era Nero. E Nero foi o próprio rei que matou Paulo. Nero começou com a perseguição à igreja. E era mandar as pessoas para o Coliseu para serem comidos pelos leões, ou então serem esquartejados por cavalos. Amarravam as pernas e os braços em 4 cavalos, soltavam os cavalos, a pessoa era partida. Era esse tipo de perseguição que estava acontecendo. Quando Paulo fala para orar pelos reis, pelas autoridades. Então aqui não está falando para a gente orar pelo rei, pela autoridade, quando ele é bom.
Está falando para a gente orar pelo rei e pela autoridade em todo o tempo, independente de quem seja. Porque, na verdade, gente, bom só tem um mesmo. Amém? O jovem rico, quando chegou para Jesus, falou assim, bom mestre. Jesus falou assim, olha, bom só tem um, que é Deus. Estava dando a glória para Deus naquele momento, não estava recebendo a glória para si mesmo. Então, a intercessão é um papel que nós temos que fazer, independente de quem esteja investido em autoridade. Porque Deus é rei sobre os reis. Deus é governante sobre os governantes. E Ele move o coração independente de quem seja. Amém? Você acredita que Deus está acima de todos os reis dessa terra? Interceda. Porque é na sua intercessão Deus vai mover. E às vezes coisas que você jamais esperaria que uma pessoa fizesse, Deus vai mover o coração e ela vai começar a fazer. Porque Deus está acima de todos os reis. Amém? Queria pedir para vocês ficarem em pé, para a gente praticar um pouco essa intercessão. Intercessão não dá para ser um conhecimento teórico. Tem que ser uma prática na nossa vida. E aqui em Timóteo a gente vê o seguinte, quero que os homens levantem as mãos santas, né? Sem iras nem contendas. Começa a levantar as suas mãos. Quando você levanta as suas mãos, você está como se estivesse colocando numa posição de intercessor. O sacerdote levantava a mão para abençoar. Quando você levanta as suas mãos, você está exercendo uma função de autoridade espiritual. O Salmo 141 fala o seguinte, que sejam levantadas as minhas mãos como um sacrifício da tarde. Levantadas as mãos, o sacrifício da tarde foi o horário que Jesus foi sacrificado. Quando você levanta as mãos, você está fazendo uma menção profética do sacrifício de Jesus, que é o nosso intercessor supremo. Então começa você agora a interceder, primeiramente, pela sua família. Depois interceda pela sua própria vida. Interceda pelo governo. Interceda pelo seu ambiente de trabalho. Começa agora você a levantar a sua voz. Levantou a sua voz, eu digo, verbalize. Você pode falar baixo, mas verbalize. Solte palavras, emita as palavras, porque não existe nenhuma intercessão que possa ser feita, que é mais poderosa do que a sua, pela sua família. Senhor, nós estamos aqui reunidos em oração, Senhor. Nós levantamos as nossas mãos, nós levantamos as nossas vozes, Senhor, a Ti, que tem todo o poder nos céus e na terra, Senhor. Nós estamos clamando a Ti, Senhor, não com base na nossa justiça, mas com base no Teu grande amor. Senhor, nós oramos para que o Senhor esteja intercedendo, Pai amado, que o Senhor esteja intervindo de forma poderosa, Pai amado, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. Senhor, tira as escamas espirituais dos nossos familiares, para que eles vejam a glória do Evangelho de Cristo. Nós amarramos todo intento maligno, todo intento de Satanás, e nós declaramos vida e vida em abundante no nosso lar. Senhor, nós oramos agora, Senhor, pelo nosso trabalho, Senhor, pelos nossos chefes, Senhor, nós oramos pelos nossos colegas, Senhor, Senhor, que haja um ambiente de paz, e sobretudo, que eles possam vir a Te conhecer, Senhor. Senhor, que haja um momento específico, Pai, para que eles escutem a Tua palavra, e se rendam ao nome do Senhor Jesus. Senhor, nós nos colocamos agora na brecha, Senhor, para interceder pela nossa nação. Senhor, nós oramos por este país, nós oramos pelo Brasil, o país que o Senhor nos colocou. Senhor, abençoa esse país, Senhor. Abençoa, Senhor, os governantes. Senhor, abençoa o curso dessa nação, porque nós não estamos confiando no braço do homem, mas no braço do Todo-Poderoso, no Rei dos Reis e no Senhor do Senhor. Senhor, remove o opróbrio da nossa nação, Senhor, remove, Senhor, o pecado da nossa nação, Senhor, perdoa-nos, Senhor, e exerce misericórdia sobre nós, Senhor. Nós temos andado errado, Senhor, nós temos andado, Senhor, por um caminho longe de Ti, mas o Senhor é poderoso para nos trazer de volta, Senhor. Traga-nos de volta, Senhor, traga-nos de volta e aviva a nossa nação. Aviva-nos, Senhor, que nossos olhos possam ver a Tua mão agindo, Senhor, e mudando o curso dessa nação. Senhor, nós também queremos orar por nós, para que o Senhor nos levante como intercessores. Senhor, que todos os dias, Senhor, arda dentro do nosso coração um desejo, Senhor, de nos colocar na brecha, Senhor, de orar por aquele que está fraco, de levantar o cansado e de mostrar a glória do Senhor Jesus. Assim nós oramos no nome santo que está acima de todos os nomes. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor.